Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Patrícia, ontem o DIEESE divulgou o levantamento a respeito do valor da cesta básica em 17 capitais e constatou que houve redução em junho em 10 das 17 cidades pesquisadas. O valor da cesta básica hoje está em R$ 547,03, o que significa em junho uma variação mensal negativa de 1,68, mas a variação no ano continua positiva de 8%. E nos últimos 12 meses a cesta básica aumentou 9,04%. Quais dados que você destaca em relação a esse levantamento, Patrícia? Olha, é importante a gente perceber que apesar desse valor negativo em São Paulo, de menos 1,68 que você falou, foram registradas altas em alimentos muito importantes, como feijão, arroz, carne, leite. O que aconteceu em junho, especificamente, foi o aumento foi a redução do preço do tomate e da batata. E esses produtos pesaram muito na cesta básica e, com isso, o custo se reduziu. No entanto, o que se vem observando é o aumento de outros itens essenciais, como carne, feijão, arroz. E isso tudo vem pesando muito no bolso das famílias brasileiras. E o que preocupa também é que, com base nessa cesta que você falou de São Paulo, de R$ 547, o salário mínimo necessário estimado pelo DIEESE, hoje, ele está em torno de R$ 4.600. É um salário mínimo necessário para uma família. Então, com 4 pessoas. Isso é muito acima do que a gente tem hoje como salário mínimo e num cenário de redução de renda. E falando justamente dessa questão do salário mínimo, né? Em São Paulo, o percentual do salário mínimo gasto para a compra dos produtos da cesta básica para uma pessoa adulta chega a 56,59%. Ou seja, a pessoa gasta mais da metade do salário mínimo para conseguir comprar uma cesta básica. E, Patrícia, isso é especialmente preocupante quando a gente vê um cenário em que não existe mais, na prática, a política de valorização do salário mínimo que vigia até 3 anos atrás. Então, a situação realmente não é boa para o trabalhador brasileiro, ainda mais dentro desse contexto aqui, com uma variação anual, né, em São Paulo de 8% da cesta básica. Num contexto de pandemia, de redução da renda, do aumento do desemprego, na existência de um abono emergencial de R$ 600, que a gente considera importante, mas a gente sabe que o valor é baixo, porque se uma cesta de alimentos para uma pessoa custa quase R$ 550, o que se coloca para uma família inteira que precisa se alimentar e que tem uma renda baixa. Então, e é importante a gente falar porque o governo vem reduzindo a meta da inflação, a perspectiva de diminuição da inflação para os próximos anos, acenando para o mercado financeiro e para os agentes econômicos de que a economia vai bem. No entanto, o que a gente percebe aqui é que quando você olha para os alimentos tão essenciais para as famílias mais pobres, o aumento tem sido muito acima da média da inflação. Então, se em São Paulo a gente tem um aumento de 9%, e você fala numa inflação de 2,05%, 2,5%, tem algo errado. Você não tem consumo interno, as pessoas estão comprando menos, elas estão comprando menos alimentos. No entanto, a gente vê que o feijão, por não ter oferta suficiente para a demanda interna, a carne que tem sido exportada, o consumidor vai pagando mais caro por isso.
Então, nem ele consegue comprar a carne que o Brasil produz, porque a carne é muito cara, então ele vai buscar carne de segunda ou outras carnes que não sejam bovinas, e ele também vai diminuindo sua compra, sua comida, vai comendo mal, vai se alimentando mal, trazendo um problema futuro para as famílias. E Patrícia, você falou inclusive da questão do auxílio emergencial, e a gente repara por esse valor aqui da cesta básica em São Paulo que a cesta básica é quase o valor do auxílio emergencial, né? R$ 547,03 para 600, que é o auxílio. Lembrando que o governo relutou muito, a proposta inicial era de R$ 200, foi no Congresso Nacional, com muita movimentação da oposição, inclusive ao governo de Jair Bolsonaro, que esse valor chegou a 600, depois também não queria fazer a prorrogação do auxílio, agora houve aí a prorrogação por 2 meses. E tem outro dado, né, Patrícia, que ainda não está elucidado nas pesquisas de uma forma geral, que é o aumento do peso dos alimentos no orçamento das famílias, né? Porque imaginando, por exemplo, que aqueles que têm crianças em casa, né, que ficaram sem aula, muitas não têm mais acesso à merenda, então vão ter que consumir os alimentos dentro de casa. O custo da cesta básica também acaba aumentando de forma relativa para essas famílias, não, Patrícia? As pessoas acabam gastando mais com alimentação. E a gente sabe muitas vezes que alimentar a criança na escola é uma estratégia de sobrevivência das famílias mais pobres, para que essas crianças tenham uma alimentação de melhor qualidade. E no momento que isso cessa pelo isolamento, pela pandemia, é a família que vai arcar com os custos dessa alimentação. E mesmo assim, o que a gente vem observando é uma redução de renda, eu repito, e isso é muito, muito grave quando as famílias precisam dessa renda para poder alimentar seus filhos. Então, vai se colocando um cenário muito negativo, até porque os produtos que tiveram aumento de preço, eles não foram porque tem uma demanda interna grande. Eles estão aumentando por questão de desvalorização do dólar, pela necessidade de exportação, e não porque as pessoas estão comprando muito internamente. Então, você tem um cenário de aumento de preço dos alimentos, sem que você tenha, em contrapartida, uma demanda interna grande, intensa. As pessoas estão comprando menos, e os produtores estão ganhando dinheiro exportando, e aqui dentro que sobra um preço maior de carne, leite, que são produtos essenciais para todas as famílias. É importante ressaltar isso, como já foi dito, apesar da cesta ter tido uma redução, essa redução foi por um problema, foi especificamente pela queda no preço do tomate e da batata, que estão em safra, e por isso tem uma oferta abundante, então o preço diminuiu. E essa redução ela foi mais intensa do que o aumento nos produtos já citados, arroz, feijão, carne, leite. De qualquer forma, isso é um problema quando você olha não só o custo da cesta, mas o que vem acontecendo com cada um dos alimentos básicos. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Conversamos com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.